Os 3 passos para o despertar da consciência. Primeiro, concentração. O ato intencional de focar ou dirigir a atenção em um ponto ou uma coisa. Não pensar em nada. Direcionar, focar. 2. Imaginação. É o ato de ver ou criar uma ação focada pela concentração. Vivenciar o momento, tornar real ou imaginativo. Imaginativo. Terceiro, inspiração. É o ato de interagir ou esmiuçar mediante a compreensão, usando a atenção direcionada pela concentração e imaginação, ou seja, o ato de criar ou modificar ou mutar ou ação, evento, circunstância ou imagem personificada pela mente, defeito, eu ou ego. Quarto, esse ato que nos faz criar o poder de Deus em nós. Nesse momento, somos o criador ou transformador de uma ação consciente. Ação para a prática do despertar. Concentração. É sabido que todo ser humano tem defeitos, e todo defeito se expressa através da ação, ou seja, em ação física involuntária, inconsciente, ou ação mental, que cristaliza através da voz ou ato pensar. 2. Como flagrar esse ato usando a vontade consciente em querer atuar? Nesse instante atua a observação, ou o ato de se policiar. Descobrimos em nós mesmos o sujeito intruso atuando. Terceiro, ou seja, a atuação e expressão corporal, gestos, palavras, pensamento. O mais incrível é que vemos esta expressão basicamente nos nossos semelhantes e nunca em nós mesmos. Quarto, é neste ponto fundamental que temos que nos identificar com esta atuação, porque somos nós mesmos ou algo em nosso interior nos manipulando, aprisionando parte de nossa essência ou partícula de nossa luz interior. Temos que liberar esta partícula desta prisão ou condicionamento para sermos livres e conscientes. Surge o despertar da partícula de luz interior. Observação. A concentração é a ferramenta fundamental na nossa vida, tanto para o despertar da consciência, como para os nossos afazeres físicos, seja trabalho, dirigir ou concentrar em algo dos nossos afazeres domésticos. É fundamental. Com a observação ou autoobservação, policiar a si mesmo, vamos descobrir que, primeiro, a quantidade de partículas aprisionadas em nosso interior é muito grande. 2. Funciona semelhante a um pacote de 1 quilo de arroz com casca, ou ao executarmos a ação mecanização de fissurar, o grão limpo é branquinho, vai surgindo mediante um esforço de uma ação. Veja só, de uma ação. 3. Mediante essa ação, há uma reação, o surgimento de algo novo que já sabíamos que existia, mas estava escondido dentro da ação fabricada por nós mesmos. Isso é, nós revertemos o processo, aprisionamos a essência e criamos o ego. E passamos a atuar com o ego e não com a essência. Quarto, os nossos defeitos se expressam e vivem em nosso mundo mental. Cuidado com os seres que endeusa a mente, doutrina a mente. O ato de mentalizar não é correto. A mente deve expressar a vontade consciente, isso é, deve expressar a essência, a vontade do nosso Pai interior. 5. Assim, a essência ou partícula da nossa alma em nosso interior, sabemos que temos, mas está aprisionada. Precisa de uma ação consciente nossa, individual e particular de cada um, para resgatar e fazer expressar a sua sabedoria
e amor naturalmente consciente desta partícula chamada essência, que essa essência é o amor interior nosso. 6. Esta é a transformação que temos que fazer. Ninguém faz por nós. Somente cada um faz por si mesmo este resgate ou salvação íntima. 7. Este é o que temos que todos os mestres anjos vieram para nos ensinar. 8. A salvação é individual e particular. Cada um está em um degrau da escada da vida. Cada um está no seu nível de aprendizado. Cada um tem um estado de consciência que se torna mais expressivo para ele aprender, e as suas provas desse aprendizado, ela é individual e particular, e cada um tem um grau de dificuldade nesse aprendizado. Nesses tempos atuais, há uma ânsia de todos os seres. Todos os seres estão ansiosos pela iluminação ou despertar da consciência. Atualmente se expressa e ensina a doutrina da mente. É muito comum em todos os canais, principalmente na mídia ou no YouTube, todos os seres falarem da mente. Todos só falam da mente, da força da mente, os poderes da mente, a atuação da mente. Você tem que ser forte na mente. Mas, atenção! Não ensinam a necessidade de nos livrar através do resgate da partícula da alma aprisionada. Temos que libertar, deixar resplandecer a luz da alma. Isso é resplandecer a nossa essência. Aquilo que já falamos. Ela está aprisionada como a casca de um ovo. Está lá dentro, aquela gema amarela, símbolo da essência, o símbolo do sol. Esse símbolo deve ser libertado, quebrado essa casca, ela está envolvida, então ela tem que se expressar essa sabedoria, essa luz. Não devemos endeusar a mente, nós devemos expressar o poder da mente, devemos lutar pela expressar a essência desta partícula de amor, porque Deus é amor. A salvação se conquista por mérito e pelo amor da alma livre. Atualmente, todos nós estamos nos auto-enganando. Estamos muito sujos interiormente e pensamos ser anjos bonzinhos. Não podemos perder mais tempo com ilusão mental. Vamos praticar a concentração a todo instante, sentir seu coração pulsar para vibrar a alma inocente. Urge surgir essa essência e esse amor. Nos tempos atuais, pela quantidade de pessoas, uma quantidade gigantesca de milhões de seres buscando melhoria, buscando a sabedoria, elevando seus pensamentos ao nosso Ser Supremo, ao nosso Deus íntimo, transformação muito grande no planeta. Não foi preciso passarmos por guerras de destruição, porque a maioria olhou para dentro de si, nem sequer que fosse um instante, mas esse acumulativo de seres fazendo essa mesma ação, houve uma lei superior que transcendeu uma lei inferior, o amor. Interessante deve acontecer conosco mediante nossas práticas. A mente deve estar como um lago, como vemos aí, tranquila e calma, muito serena, sem ondulações. Cada ondulação significa um pensamento, uma ação, uma reação. Então, a alma deve atuar nesse instante, porque ela é a plenitude de tudo que se aparece, o brilho do sol, as árvores e a própria água. Esse brilho que vai surgindo é o brilho da nossa essência, aquele sol escondido. Ele deve brilhar 360 graus. Cada raio de luz, cada essência aprisionada é um raio. Então, quanto mais raios a gente liberar, mais brilho vai surgindo. Um exemplo é o sol. Quanto maior o brilho do sol, maior é o brilho da sua essência, da sua consciência. Então, o sol
é o símbolo do amor, é o símbolo do Cristo. Muitas pessoas falam que é veneração ao sol. Elas confundem o que é espiritual e o material. Essas pessoas estão atuando com a mente. Cuidado! Esse tipo de ser sabe muito bem a Bíblia, conhece de ponta a ponta, conhece passo a passo, mas ele sabe conhecer os pontos fundamentais para distorcer a verdade das pessoas. O sol deve brilhar no interior de cada ser.